Pessoal, nessa aula nós vamos começar a entrar sobre conhecimento de engenharia de prompt, algo muito importante se a gente quiser fazer com que nosso agente se comporte de maneira ideal, da maneira que a gente quer, tá? Então, a engenharia de prompt é muito importante para a gente entender como a gente deve formatar e fazer um prompt excelente para que o agente não se perca, tá bom? E a gente temos que entender também as limitações dos LLMs, tá? Então, nessa aula, nós vamos entender aqui o que é engenharia de prompt, que nada mais é do que a arte de construir textos em linguagem natural, formatados de uma forma rica o suficiente para que os modelos de IA tenham uma resposta mais eficiente possível, tá bom? Então, esse é o conceito de engenharia de prompt e de uma forma bem resumida para vocês. Então, o que acontece? Nós temos aqui as limitações das LLMs, tá? Nós temos essas limitações. Se você sabe que LLMs é as linguagens de modelos de linguagem que a gente temos, tá bom? A gente aprendeu isso lá no primeiro módulo de fundamentos de agentes. Bom, LLMs são treinados com uma base gigantesca de dados, uma base gigante de dados. Mesmo sendo ferramentas super inteligentes, possuem algumas limitações relevantes de serem citadas, tá bom? É de extrema importância sabermos essas limitações para que possamos pensar como solucioná-las ou mitigá-las, seja com engenharia de prompt ou com outra ferramenta. Tá bom? Então a gente precisa entender as limitações da LLM para a gente resolver esses problemas, tá? Geralmente a gente pode resolver quase praticamente com tudo com um prompt, tá bom? Com um prompt a gente pode fazer isso aí. Com a engenharia de prompt a gente consegue resolver essas limitações, mas talvez a gente precise utilizar outras ferramentas. No caso aqui a gente vamos aprender sobre engenharia de prompt para resolver esses problemas, tá bom? A primeira limitação que eu quero falar do uma LLM são as alucinações, tá? LLMs pode alucinar, ou seja, inventar respostas que não deveriam ou fornecer informações incorretas, mesmo que sonhem verdadeiras. Ou seja, a alucinação é algo que uma LLM ela tem em si. Então a gente tem que tomar cuidado para ela não inventar respostas, tá? Que não deveria fornecer. Mesmo que essa resposta pode parecer uma resposta verdadeira, uma resposta ok, na verdade é uma resposta falsa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso agente ele não pode responder uma resposta que parece verdadeira, mas é mentira. Ele não pode inventar uma história. Então a gente tem que tomar cuidado isso tanto na escolha do modelo quanto no nosso prompt que a gente for passar para ele, tá? Outro caso aqui de limitação da nossa LLM são os cálculos matemáticos. LLMs falham em resolver problemas matemáticos, mesmo que simples, com a soma de uma sequência de números, tá bom? Então, por exemplo, evite o máximo possível você pedir para ele fazer cálculos matemáticos, principalmente os mais complexos, tá bom? Se possível, utilize ali de fórmulas no seu prompt. Você pode dar um exemplo, nós vamos ver isso mais para frente, mas você pode dar o exemplo da fórmula que ele tem que fazer. Você pode, por exemplo, usar outra ferramenta para fazer uma cálculo, uma soma, tá? Você vai ver quando a gente montar um agente, precisar que ele faça cálculos, a gente coloca uma tool, que é uma ferramenta para ele fazer os cálculos matemáticos. Então, assim, evite deixar com que o agente sozinho faça esse serviço, porque ele pode fazer algo errado aí nos cálculos matemáticos. Outra coisa, janela de contexto, né? Os tokens. Os modelos estão limitados a uma janela de contexto, podendo ignorar conversas, dados, arquivos, textos que ultrapassam essa janela de contexto. Por exemplo, que passou essa janela de contexto ali daquela conversa, aquele assunto, ele pode ignorar. Se você não especificar para ele do que ele tem que pegar, por exemplo, algum dado externo, algum contexto que estiver um pouquinho fora daquele contexto, ele vai ignorar. Então, isso aí a gente também tem que passar também no nosso prompt, tá bom? Conhecimento desatualizado. Isso aqui, galera, pega, viu? LLMs são treinados com a massa de dados gigantesca disponível na internet. Porém, cada modelo está limitado até certos momentos. Nem todos têm acesso à informação da internet. Tem modelo que não tem acesso à informação na internet atual, tá? Se você, por exemplo, for perguntar sobre um evento que aconteceu atualmente, nesse exato momento, ou algo mais recente,
dependendo até que ponto o seu modelo está atualizado, ele não vai conseguir fornecer essa informação ou vai fornecer uma informação errada. Aí entra naquela parte da alucinação, tá? Às vezes você vai pedir um conhecimento aqui para o seu LLM que ele não tem, que ele não foi fornecido para ele, que está desatualizado, aí ele pega, para não ficar sem responder, ele pega e entra na alucinação e inventa uma história ali para parecer uma resposta ok, porque ele não quer deixar de responder o usuário. Então, esse aqui também é uma parte que pega bastante, tem que ficar bastante esperto com isso. Nós temos aqui também o viés. LLMs são treinados com dados. Sua inteligência estará baseada nesses dados de treinamento e pode conter vieses, tá? Então, por exemplo, ele pode ter um viés diferente ali a respeito de uma solução de um dado, de uma informação, um viés diferente do que o usuário está esperando. Então, tudo isso aqui tem que ser tratado no prompt, tem que estar bem atento a respeito disso aí. Outro problema importante que tem, que a limitação da nossa LLM tem, é a maioria, citações de fontes, tá? A maioria dos LLMs falham em fornecer citações de fontes corretas, sejam essas papers, links de páginas da internet e etc. Ou seja, precisou informar uma fonte de onde a LLM tirou aquela informação, se o usuário perguntar isso aí, ele já pode ficar um pouco complicado, tá bom? Então, às vezes no seu prompt ali você precisa de deixar qual fonte específica ele tem que colocar, da onde que ele tirou essa informação. Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado no prompt. Então, isso aqui é algo também bastante importante. E uma coisa que a gente precisa evitar também são os prompt hacks, né? LLMs e agentes de IA possuem pré-instruções, como por exemplo, não instruir pessoas de como hackear um computador. Isso aí é a instrução que foi passada pro LLM, pro agente, tá? Porém, essas instruções já se mostram poder ser burladas com a técnica de prompt hack, ou seja, passou uma informação, ela pode ser burlada com o prompt hack ali. Segurança de modelos de agentes estão em constante evolução, ou seja, eles estão sempre evoluindo a segurança dos agentes. Mas às vezes, se a instrução é passada ali pelo agente, a gente passa uma instrução de não pode fazer tal coisa. E às vezes o usuário fica ali tentando fazer com que o agente faça aquilo, com que o agente se comporte da maneira que ele quer, sendo que a gente instruiu para ele não se comportar. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Obviamente que os LLMs estão se melhorando cada vez mais com isso, mas mesmo assim a gente é bom instruir bastante como ele não deve se comportar, tá? Para que se o usuário forçar ali, tentar hackear com um prompt pesado, o nosso agente não ceder, tá? Ele se manter ali nas configurações que a gente passou para eles, as instruções que foram passadas para eles, tá bom? Bom, pessoal, nessa aula é só. Na próxima aula nós vamos entrar sobre o assunto de diretrizes dos LLMs, tá bom?